Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa apresentação Mastermind, Autoconhecimento como um caminho para a liderança. Permita-me apresentar, eu sou Ronald Alves, instrutor e diretor regional do Mastermind e da Fundação Napoleão Hill. A Fundação Napoleão Hill, a nossa sede fica no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, e possuímos unidades em vários estados americanos, dentre eles o Napoleon Hill World Learning Center, que fica no estado da Indiana, dentro da Universidade de Purdue. A Fundação Napoleon Hill possui representação também no Brasil e demais países de língua portuguesa e países de língua espanhola na América do Sul, e para os Estados Unidos na língua portuguesa, capitaneados pelo Instituto de Albuquerque, ou seja, a matriz, a sede do Mastermind no Brasil, que fica em Ribeirão Preto, e somos mais de 54 unidades no Brasil, ligados diretamente ao Instituto de Albuquerque, a sede do Mastermind no Brasil, dentre elas a nossa unidade de São Paulo, que está localizado na Faria Lima. Em Salvador, na Bahia, nosso centro de treinamento ele acontece no edifício Salvador Shopping Business, no Caminho das Árvores, em frente ao Salvador Shopping, e o nosso atendimento comercial ele acontece a partir do Shopping Paralela, no Ponto Espaço Colaborativo. Possuímos também uma vasta rede de business partners, de parceiros comerciais, aqui para o estado da Bahia, tanto em Salvador quanto as principais cidades do interior. E o processo Mastermind, Líder com Mente de Mestre, ele surge com o Napoleão Hill, quando ele estuda sistematicamente, a partir de 1908, 16 mil pessoas, dentre elas as 500 maiores fortunas dos Estados Unidos. E Napoleão Hill realizou esse estudo em busca de uma resposta para o que faz pessoas comuns realizarem coisas grandiosas, o que torna as pessoas que têm resultados acima da média com essa capacidade realizadora. E após esses 20 anos de estudo, ao longo desses 20 anos de estudo, Napoleão Hill percebeu que sim, existem alguns comportamentos, existem algumas habilidades que, se desenvolvidas, tornam qualquer pessoa com resultados acima da média. Algumas pessoas que Napoleão Hill estudou, como Henry Ford, Firestone, Thomas Edison, presidente Roosevelt, John Rockefeller, Graham Bell, dentre outros grandes empresários do seu tempo. E Napoleão Hill, com isso, ele criou um curso, um método chamado Mastermind. Esse método ele se torna livro a partir de 1928, através do livro A Lei do Triunfo, inicialmente publicado em pequenos livretes e depois consolidado numa obra maior de mais de 700 páginas. Alguns livros publicados pelo Mastermind e por Napoleão Hill ele já é o nono autor mais lido em todo o mundo. O seu livro, Quem Pensa Enriquece, é a nona obra mais lida dos últimos 50 anos, segundo uma pesquisa que foi divulgada na rede de TV CNN. Alguns outros livros de Napoleão Hill, e os programas de treinamento do Mastermind, eles utilizam uma metodologia chamada Experiential Learning, que é uma metodologia desenvolvida na Harvard Business School. É uma metodologia que permite o aprendizado, a aprendizagem de adultos. Assim como existe a pedagogia, que é o aprendizado infantil, existe a andragogia, e essa andragogia, que é o estudo da ciência da educação dos adultos, possui algumas ferramentas, dentre elas a metodologia Experiential Learning, que nós utilizamos em todos os nossos treinamentos. No Brasil e nos demais países de língua portuguesa e língua espanhola capitaneados pelo Instituto de Albuquerque, nós somos em mais de 150 instrutores capacitados e certificados e recertificados periodicamente. Então, somos mais de 150 instrutores ligados administrativamente a algumas unidades, e com isso nós cobrimos aí todo esse território, levando conhecimento e desenvolvimento. E a nossa causa é transformar pessoas em líderes empreendedores socialmente responsáveis. Agora que nós já nos conhecemos um pouco mais, que você já conhece da Fundação Napoleão Hill e do Mastermind, o tema desse workshop online é o autoconhecimento, e como o autoconhecimento ele gera mudança de resultados. Existe a pirâmide empresarial. Toda empresa, toda organização
social e empresarial, ela, ela é uma pirâmide, onde na base nós temos as funções operacionais, no meio as funções táticas e no topo o pilar estratégico. Então nós temos aí estratégico, tático, operacional, operacional, tático e estratégico. E o que faz cada uma dessas funções, desses pilares? O operacional é aquela parte da empresa que efetivamente executa as atividades que precisam ser feitas. Por exemplo, é a pessoa que aperta o parafuso, é o dentista que arranca um dente, é a faxineira que limpa o saguão de um hotel. Então, é o contador que está consolidando as contas. Então, o nível operacional é aquele nível que faz, que está executando. O nível tático é o nível que define como faz. Porque, se nós bem pensarmos, algumas atividades mais simples, elas podem ser feitas individualmente. Quanto mais complexa a realização, quanto maior a realização, maior é a quantidade e a qualidade de pessoas necessárias para essa realização. Então, se, por exemplo, você precisa montar um hospital em que existe um quadro de pessoas no setor de atendimento, ou seja, o gestor de atendimento não consegue sozinho suprir toda a demanda. Com isso, é necessário que ele defina como fazer e garantir que as outras pessoas executem o que precisa ser feito. Então, o nível tático, ele é aquele que define como faz. No topo da pirâmide está o nível estratégico, que é quem define o que faz. Ainda usando o exemplo da área hospitalar, por exemplo, se vamos ou não construir um novo hospital, quem decide isso na empresa? É o nível estratégico. São os diretores, são os sócios, são os acionistas. Muitas vezes, nas empresas menores, o próprio sócio, o presidente, ele acaba atuando em determinado momento na área estratégica, em determinado momento na área tática e muitas vezes também na área operacional. E cada área dessa, cada etapa, cada base nessa pirâmide, ela tem tipos de competências necessárias para cada uma delas, que eu posso dividir em competências técnicas e competências comportamentais. Por exemplo, se você contrata uma faxineira, uma pessoa para atuar no segmento de limpeza do saguão de hotel, o que se espera dela? Se espera que ela seja uma líder, se espera que ela seja uma empreendedora, que ela tenha uma capacidade de agregar pessoas, ou simplesmente que ela faça o trabalho dela bem feito, né? Então, para nós compreendermos isso, se nós contratarmos uma faxineira, uma pessoa para limpar a tua residência, quanto é que custa isso? R$ 100, R$ 200, 150? Não sei como é na sua região. Agora, e se essa faxineira ela tivesse um mestrado em neurociência em Harvard? Quanto que você pagaria por essa faxina, por esse serviço de limpeza? O mesmo, provavelmente. Isso significa que o mercado não nos remunera pelo nosso potencial. O mercado remunera as pessoas pela capacidade de sua entrega. Essa é a primeira informação de alto valor que você recebe nessa apresentação. Agora, ainda usando esse exemplo da faxineira da sua residência, ou da pessoa que limpa o saguão de hotel, é necessário que ela faça, que ela tenha competências para fazer adequadamente o que ela se comprometeu. Então, que ela tenha as habilidades para deixar o chão limpo. Se você contrata um motorista, ele precisa saber dirigir. Se você contrata um neurocirurgião ao fazer uma operação, se espera que ele consiga executar o procedimento técnico da maneira mais eficaz. E para isso que ele tenha competências técnicas. Entretanto, não são exigidas tantas competências comportamentais. No caso de um neurocirurgião, provavelmente a pessoa que vai ser operada por ele já chega na sala de cirurgia muitas vezes anestesiada. Então, o que precisa assim, é que ele execute o serviço dele, independentemente da capacidade de agregar que está fora dessa execução. Quando nós partimos para o nível tático, o serviço dele, a mão de obra dele já depende de outras pessoas. Então, não adianta ele ser muito bom em fazer. Ele precisa ser bom em fazer para saber o que precisa ser feito, ok? Mas precisa saber como fazer os outros produzirem.
Porque se existe um time, o gestor desse time, o líder desse time, é necessário que ele consiga fazer com que os outros produzam. E aí começa a tomar relevância a ciência do comportamento, pois liderar é fazer com que os outros façam o que precisam ser feito, que queiram fazer o que precisa ser feito, e que com isso consigamos tirar os projetos do papel. Quando nós passamos para o nível estratégico, menos competências técnicas são necessárias. Então, por exemplo, não consideramos como relevante o presidente de uma grande indústria como a Ford, a GM, a Harley Davidson, conhecimento sobre o pH da tinta que é utilizado nos teus veículos. Então, quando subimos para o nível estratégico, menos conhecimento técnico é necessário e mais conhecimento comportamental, habilidades comportamentais. Para quê? Para ter uma visão lúcida, para tomar decisões, para avaliar riscos, para engajar pessoas, para motivar pessoas, para manter um time coeso, para resolver conflitos e para realizar reuniões produtivas, para definir os direcionamentos estratégicos, para fazer uma análise situacional do mercado, para fazer uma análise de tendências. Então, quanto mais subimos na pirâmide empresarial, mais são necessárias competências comportamentais. Menos competências técnicas e mais competências comportamentais. Independentemente do tamanho da sua empresa, essa é uma verdade percebida pelos estudiosos da administração moderna. E o que acontece é que muitas vezes uma empresa menor, o gestor acaba fazendo menos separado esses itens, né? Então ele atua no segmento estratégico, no tático e no operacional. Muitas vezes uma empresa menor ele vai lá e faz. Então não importa o tamanho da tua empresa, do teu negócio. O que importa é que independentemente do tamanho, essas três partes da pirâmide empresarial elas existem. E a relação com os comportamentais, com as habilidades comportamentais também existem. E nós, no Mastermind, nós somos líderes mundiais na formação de pessoas para resultados, para grandes líderes. E nós temos duas vertentes de desenvolvimento. Nós temos a vertente da liderança. Nós possuímos no nosso portfólio programas específicos para o desenvolvimento da liderança, a inteligência interpessoal e a comunicação eficaz. A capacidade de conduzir pessoas, de realizar reuniões produtivas, enfim, a alfabetização de um líder surge a partir de um processo mastermind. E você pode me perguntar, Ronald, mas nós já temos bons resultados, nós já lideramos, mas nós não temos ainda um processo de educação formal em liderança. Ótimo, ótimo. Imagine quando você tiver acesso a ferramentas para potencializar aquilo que você já faz bem feito. Então, nós temos o pilar do desenvolvimento da liderança. Nós temos também o pilar do desenvolvimento do autoconhecimento. Porque se você lidera as pessoas, você precisa se conhecer e conhecer como as pessoas funcionam. Você precisa se conhecer e conhecer como as pessoas funcionam, daí é o processo do autoconhecimento. Com isso, eu apresento para vocês o nosso programa de treinamento, o Mastermind Eneagrama Sistêmico, que é um processo de autoconhecimento, um processo de autodescoberta, para que nós consigamos ter a consciência plena de por que somos como somos, porque agimos como agimos e porque tomamos as decisões que tomamos. O Eneagrama, ele é uma metodologia milenar que começa a ser sistematizada no início do século para o comportamento. E o Mastermind, nós contextualizamos esse conhecimento milenar para aplicação na liderança e no mercado corporativo. À esquerda você vê a imagem que representa a relação dos padrões comportamentais estudados no Mastermind. Então, essa representação gráfica é uma representação das interconexões comportamentais, dos padrões comportamentais que os participantes eles compreendem através de um programa de um final de semana, sexta, sábado e domingo normalmente. E quais são os benefícios desse programa? Desenvolver o domínio das nossas emoções. Por que nós sentimos raiva quando sentimos raiva?
Então, isso gera uma autoconfiança. O participante do Eneagrama Sistêmico, do Mastermind Eneagrama Sistêmico, essa metodologia registrada pelo Mastermind, ele começa a compreender o que motiva e desmotiva as pessoas, melhora a capacidade de liderança, negociação e influência quando passamos a compreender o funcionamento do outro. Nós compreendemos também os nossos vícios comportamentais e como transformar os nossos vícios comportamentais em virtudes. Qual é a nossa essência? Onde estão pautadas as nossas virtudes? Como aumentar a produtividade com a mesma equipe, ou seja, sem mudar a equipe, conseguirmos um ganho de produtividade. Como compreender porque as outras pessoas são do jeito que são e saber lidar com cada situação, com cada padrão de comportamento. É um mergulho para dentro de nós mesmos, de entender e compreender como são formadas, como é formada a nossa personalidade e como ser assertivo na hora de dar feedback, dar um novo significado à nossa vida. Quais são as competências desenvolvidas no processo Mastermind Eneagrama Sistêmico? Um deles é conhecer os padrões de personalidade, os padrões de comportamento existentes. Buscar o autodesenvolvimento, conhecer as nossas virtudes e os pontos fortes, conhecer os pontos fracos, os nossos vícios emocionais, identificar ameaças e oportunidades individuais, como se autoalavancar, como potencializar o nosso comportamento. E vamos descobrir também quais são os nossos vícios emocionais e como as outras pessoas funcionam. Essa metodologia se aplica para você que quer melhorar resultados financeiros, melhorar saúde, gerenciando o estresse, porque quando gerenciamos o estresse, melhoramos a nossa saúde. Vamos aumentar também a capacidade de administrar conflitos, tanto no mercado corporativo como no ambiente familiar. Enfim, você será um líder